Mateus capítulo 22, nós vamos ler dos versos 34 até o verso 40. E o tema da mensagem de hoje é o resumo da ópera. Mateus 22, do 34 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos repetir isso? Diga assim: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos orar. Pai, fala conosco nessa hora. Que não haja distração, preocupação, nada que se coloque contra a tua palavra. Pelo contrário, que os corações estejam abertos, as mentes cativas, e que tu fales e que possamos te obedecer. Em nome de Jesus. Amém e amém. O resumo da ópera. Você sabe que, eu sei que não parece muito conversa de gente culta, mas eu não gosto muito desses musicais, assim, que a turma fala, nossa, que coisa maravilhosa e tal. Eu acho meio xarope. Quando eu vejo esses filmes eu não gosto. Bom, como eu, acho que boa parte da população na época também não gostava e não entendia. E os organizadores soltavam um folheto, um jornalzinho, que se chamava exatamente o resumo da ópera. Pelas óperas serem extensas, grandes, de difícil compreensão para alguns, eles resumiam aquela obra, resumiam aquela ópera, entregavam para que as pessoas, ao ouvi-la, ao participarem, já terem uma ideia do que se passava. Eu estou dizendo isso porque muita gente tem dificuldade com a Bíblia. A Bíblia não é um livro para muitos de fácil compreensão. Na verdade, a Bíblia não é um livro, a Bíblia é um conjunto de livros. 66 livros. A Bíblia tem pelo menos 40 autores. Eu fui dar uma olhada numa pesquisa rápida que eu fiz, e nós temos na Bíblia mais de 1.700 capítulos, mais de 31 mil versículos. E com a linguagem, às vezes, não muito natural para muitos de nós, ainda que hoje a gente encontre algumas versões mais fáceis para a gente compreender. Mas muita gente tem dificuldade em compreendê-la. Mas é curioso como Jesus tem facilidade em pegar algo complicado e tornar simples. O poder de síntese de Jesus é espetacular, não é? Os religiosos fazem o trabalho inverso. Eles pegam uma coisa simples e eles complicam. Eu me lembro que quando eu fiz seminário, a gente foi estudar o Novo Testamento, e daí a primeira aula era sobre o Evangelho de Mateus. Daí o professor gastou algumas horas falando possivelmente quem teria escrito o Evangelho de Mateus. E ele chegou no final à conclusão que possivelmente foi Mateus. Falei, nossa, que coisa, não? Nunca tinha parado para pensar numa coisa dessa. Os religiosos pegam algo simples que está explícito na cara e querem complicar. Mas Jesus tem a capacidade de pegar algo complicadíssimo, como o reino dos céus, como a eternidade, e falar o seguinte, gente, o reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu para semear, e ele conta uma historinha, e ele simplifica algo
complicadíssimo. Jesus vai falar sobre um assunto tão atual quanto a ansiedade. Ele vai dizer o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma. Olha, sabe os passarinhos? Pois é, você já viu algum passarinho trabalhar? Sabe as plantas? Você já viu algum lírio do campo trabalhar, fazer alguma coisa? Você já viu alguém mais bem vestido do que um lírio? Lembra de Salomão, com aquela pompa toda? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu. Olha, Deus cuida de uma planta, Deus cuida de um passarinho, Ele vai cuidar de vocês. Talvez essa seja a dificuldade que as pessoas tiveram de assimilar um Messias simples. Simples. E esse contexto que a gente leu é um contexto de uma luta de religiosos. Os saduceus e os fariseus estão discutindo: será que existe ressurreição? Olha o papo aranha dos caras. Um chegou ao ponto de dizer o seguinte: bom, já que há ressurreição, suponhamos que um camarada que tenha casado com a sua esposa e não tenha dado filhos a ela, morra. E ela, segundo a lei, tem que casar com seu cunhado. E o cunhado também morreu. E ela casou com o terceiro. Bom, mataram 7 pessoas. Essa é a suposição, a conversa teológica dos religiosos. Eles perguntaram: no porvir, depois da ressurreição, na vida eterna, essa mulher vai ser casada com qual dos 7 homens? É como aquelas pessoas que ficam questionando quem foi a sogra de Caim, se Adão, que não tinha mãe, se ele teve umbigo ou não. Você já ouviu essa pergunta ou não? Será que Adão tinha umbigo? Será? As pessoas falam: eu não sei. Olha, possivelmente não. Nossa, mas a barriga dele ia ficar estranha. Pois é, então. Os religiosos servem para isso, para discutir coisas banais, coisas periféricas. E chega então um fariseu, que era o suprassumo da religião, e pergunta para Jesus: e aí? Diante de toda a lei, diante de todos os profetas, diante de tudo aquilo que nós temos analisado, visto, qual é o grande mandamento? Se você pudesse resumir, sintetizar tudo isso que nós temos buscado, visto e ouvido, qual é o grande mandamento? E Jesus, em 2 frases simples, ele sintetiza toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas. Jesus pega o Velho Testamento todo e sintetiza em 2 frases. Hoje eu quero falar com você de uma maneira direta, objetiva, não sobre coisas periféricas da nossa fé, não sobre coisas secundárias da nossa fé, como muita gente gasta tempo. Que tipo de roupa um servo de Deus deve usar? Crente pode usar piercing ou não? É certo cortar o cabelo? Será que o sábado deve não sei o que? Não! Hoje nós vamos falar sobre algo fundamental da nossa fé. E a primeira coisa fundamental da nossa fé é essa: ame a Deus. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? Diga: ame a Deus. Jesus disse: este é o grande primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Jesus está dizendo o seguinte: se a gente puder resumir, sintetizar toda a lei e os profetas, a primeira coisa a ser observada é essa: nós precisamos ter com Deus um relacionamento de amor. De amor. É curioso porque Jesus fala isso num ambiente tomado pela cultura grega. Eram os romanos quem dominavam politicamente o mundo na época, o Império Romano, tanto é que os judeus pagavam tributo a César, imperador romano, mas intelectualmente, culturalmente, quem dominava o mundo na época eram os gregos, filosofia grega, a língua grega, tanto é que o Novo Testamento
É escrito em grego. E os deuses gregos eram deuses extremamente poderosos. E eram deuses que precisavam necessariamente serem temidos. A cultura grega deixava muito claro, para você se relacionar com esse Deus poderoso, com Zeus, com Hércules, com isso, com aquilo, você precisa tomar cuidado, porque senão ele te pune, ele te prejudica. E Jesus diz, nesse ambiente onde as pessoas compreendem Deus, dessa forma ele diz, o nosso relacionamento com ele deve ser um relacionamento de amor. Mas quantas pessoas ainda hoje, irmãos, se relacionam com Deus na base do medo, não é verdade? Eu não sei você, mas eu fui criado, e sempre que eu ouvia o nome de Deus, eu logo assimilava a um senhor de bastante idade, extremamente mal-humorado, para não dizer rabugento, que ficava sentado numa cadeira, ele tinha um pedaço de pau na mão, essa era a imagem que eu tinha de Deus, procurando uma ocasião para me prejudicar. Mais alguém aqui assim ou não? Só eu. Minha mãe falava, Aquiles, Deus castiga. Aquiles, você me obedeça, porque Deus castiga. E eu ouvia pessoas falarem sobre inferno, e eu ouvia pessoas falarem que quando tinha trovão, raio, relâmpago, porque Deus estava bravo. E eu falava, gente do céu, eu preciso agradar esse senhor. Já viu o velho mal-humorado ou não? Lá em casa, minha mãe disse que eu estou ficando assim agora. Ela falou, você está ficando igual meu pai. Brigando por causa de luz. Não é, vó? Briga. Eu falo, espera mais 40 anos para você ver como é que eu vou ficar. E eu tinha a ideia de um Deus assim, buscando ocasião para me prejudicar. Tinha medo de Deus. E Jesus diz, ame a Deus. É curioso que passaram-se 2000 anos e hoje talvez boa parte das pessoas que não têm medo de Deus, elas muitas vezes se relacionam com Deus na base de uma outra coisa, que é o interesse. O que é isso? É alguém que está andando com Deus, está na casa de Deus, está atrás de uma igreja, buscando algum benefício pessoal, uma cura, buscando solução para os seus problemas financeiros, buscando uma promoção de emprego, buscando uma melhora dentro de casa, e hoje talvez essa seja a marca da igreja, de uma igreja supermercado. Nós abrimos as portas, se você precisar de tal coisa, venha às segundas-feiras. Se você precisar de tal coisa, venha às terças-feiras. Se você precisar de tal coisa, aparece de quarta. Quinta é para isso. Sexta é para aquilo outro. E boa parte das pessoas hoje, infelizmente, entram num templo religioso interessadas em alguma coisa, em um benefício. Hoje pela manhã foi o batismo da minha filha. E eu e a Dani combinamos de dar um presente para ela. E nós demos um presente, a avó também comprou um presente para marcar essa data especial, escrevemos uma carta. Quando meus 2 filhos menores viram aquilo, eles falaram, eu quero batizar. Eu quero batizar. Eu quero batizar. Por quê? Porque tem presente. E as crianças falam muito da gente. Muitas vezes uma vez alguém me procurou falando, pastor, eu preciso batizar, porque minha vida está... Como quem diz o seguinte, quem sabe eu agrado esse Deus e ele alivia a minha barra. E Deus nos diz, o Senhor Jesus nos diz, quando você se relacionar com Ele, a base do seu relacionamento deve ser o amor. Você vai descobrir, durante toda a trajetória de Jesus, que a relação de Jesus com Deus é relação
de um pai apaixonado por seu filho, de um filho apaixonado por seu pai. Ao sair das águas, Jesus ouve: este é o meu filho amado. Quando ele está no monte da transfiguração, Deus diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. O relacionamento de um Deus com o seu filho é um relacionamento de amor. Apocalipse 2 começa a narrar as cartas que Jesus escreveu para as igrejas da Ásia. E você sabe que a primeira carta é escrita à igreja em Éfeso, e Jesus começa elogiando muito a igreja. Ele diz: olha, vocês estão de parabéns, eu conheço as tuas obras. E Jesus diz: eu conheço o teu labor. A igreja de Éfeso era uma igreja trabalhadora. Essa palavra labor, no original, ela traz a ideia de um trabalho braçal, de alguém que sua quando trabalha. Era uma igreja que não tinha preguiça, que arregaçava as mangas, atuante. Ele diz: eu também conheço a tua perseverança. Era uma igreja que enfrentava duras perseguições, pessoas estavam sendo presas, pessoas estavam sendo mortas, e elas continuavam lá, triunfantes, servindo a Deus. Jesus diz: eu também sei que vocês não podem suportar os homens maus. Vocês botaram para correr aqueles que se dizem apóstolo e não são. Vocês odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ou seja, era uma igreja trabalhadora, era uma igreja perseverante, mas era uma igreja firme doutrinariamente. Talvez você diga: é o ambiente ideal para eu fazer parte. Quem é que não quer fazer parte de uma igreja assim? Uma igreja que tem compromisso com a palavra, não fica com conversa mole. É uma igreja que sofre as aflições com perseverança. E, acima de tudo, trabalhadora. Eu disse a vocês dias atrás que eu recebi da Dani uma lista com os voluntários aqui da nossa igreja. Gente que trabalha na cozinha, ajuda na ceia, que toca, que recebe, que ajuda no ministério infantil. 110 pessoas. Quase que eu caí de costas, eu não fazia ideia que era esse número de pessoas. Gente trabalhadora, gente que se empenha, gente que arregaça as mangas, que gasta parte do seu tempo semanalmente para fazer a obra de Deus, visitando nos hospitais, ajudando, dando discipulado a alguém. Que coisa maravilhosa! Mas Jesus diz: mas tem uma coisa, eu tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Vocês deixaram de lado o primeiro amor. E ele diz o seguinte: se vocês não resolverem isso, se vocês não lembrarem de onde caíram, não se arrependerem e não voltarem à prática das primeiras obras, eu estarei no meio de vocês e eu vou remover o candeeiro. O que é o candeeiro? Eu vou remover a minha presença e eu vou cair fora dessa igreja. Porque eu não estou aí para vocês lutarem para me defender doutrinariamente. Eu não estou aí para vocês se matarem de trabalhar por mim. Eu não estou aí para vocês sofrerem por mim. Eu estou no meio de vocês para ser amado por vocês. Amado por vocês. A base do nosso relacionamento com Deus é o amor. O amor. Deus não precisa de alguém o defendendo o tempo inteiro. Deus não precisa. Aliás, 1 Coríntios 13 diz: ainda que eu entregue os meus bens aos pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveita. O amor que é a essência da nossa fé, do nosso relacionamento com Deus. Você vai ver, por exemplo, o exemplo de Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque é apaixonado por Deus. Apaixonado por Deus. Você vai ler o livro dos Salmos, por exemplo, você vai ver uma constante declaração de amor por Deus. Um rei que, ao entrar com a arca, símbolo da presença de Deus em Jerusalém, entra dançando, não se importando com a opinião dos outros, porque ele é apaixonado pela presença de Deus. Um rei que diz: eu só preciso de uma coisa, e eu pedi ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Eu quero estar na presença de Deus só para ficar olhando para Ele, porque eu sou apaixonado
por esse Deus. E eu pergunto para você hoje à noite, quem é Deus para você? O que te faz estar aqui hoje à noite? Será que é o medo? Será que é o medo? Se não existisse inferno, você estaria aqui? Será que é um compromisso religioso? Para muitos, às vezes, esse ambiente se torna um encontro social. Não, tem pessoas agradáveis lá, tem pessoas legais, que têm uma energia legal. Já vi pessoas virem, falar, não, eu vou em tal igreja porque eu gosto da música. Eu vou em tal igreja porque o pastor é engraçado. Eu vou em tal igreja porque tem estrutura para isso, para aquilo. Não. O que nos faz estar nesse lugar semanalmente precisa ser o nosso amor por Ele. Nosso amor por Ele. Agora, talvez pergunta Aquiles, como saber se eu amo a Deus? Como descobrir se alguém ama a Deus? O mesmo apóstolo João que escreveu Deus é amor, ele nos dá a chave para sabermos se amamos ou não a Deus. João vai deixar claro que o amor a Deus não é resultado de um discurso, não é resultado de uma boa retórica. Ele diz o seguinte em 1 João capítulo 5, verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. O mesmo João escreve as palavras de Jesus no Evangelho, capítulo 14, verso 21. Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. O amor a Deus está ligado ao nosso comprometimento com os seus mandamentos. Está ligado a guardarmos os seus mandamentos e as suas leis. Não é aquele amor que você ouve, eu te amo, depois uma dose de uísque num balcão. Não é aquele amor que você já ouviu de alguém lá atrás, juras de amor, dizendo, eu te amo, você para mim é mais do que tudo, e de repente a pessoa vai lá, virou as costas e... Não. Quem é que aqui nunca ouviu uma palavra de amor e você sabia que era da boca para fora? Quem de nós também nunca falou uma palavra de amor e era da boca para fora? Eu me lembro que, contei hoje pela manhã que com 9 anos eu mandei uma carta para uma menina da minha classe. Eu arranquei uma folha de caderno, tirei as rebarbas. Na época não tinha esse de destacar ainda. Peguei uma caneta verde, lembro como se fosse hoje, lembro da mesa que eu escrevi. E eu disse para ela, eu te amo e nunca vou deixar de te amar. Não tive resposta. Anos depois a gente se encontrou e choramos de dar risada da nossa declaração de amor, da minha declaração de amor, mas era da boca para fora, não tem nada a ver. O nosso amor a Deus não é expresso, irmãos, numa música que a gente canta na igreja, na quantidade de serviço que a gente faz dentro da... Não, eu amo a Deus, porque eu... Não, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. O amor a Deus, muitas vezes, é demonstrado em coisas que você não faz, para a sua carne, que você se nega, porque você sabe que estará desagradando um mandamento do teu Deus. Ame ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua força e de todo o teu entendimento. Esse é o primeira síntese de tudo aquilo que está na lei e nos profetas. A segunda delas, e é curioso que Jesus no verso 38 diz, verso 39, perdão, o segundo é semelhante a esse, é parecido com esse. E ele diz, o segundo é, ame o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro,
ame a Deus. Repita comigo, diga ame a Deus. Segundo, ame o teu próximo. 1 de João 4, 20 e 21 diz, se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Olha só que texto forte. Se você disser que ama a Deus e odiar o seu irmão, você é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Ame a seu irmão, ame o seu próximo. Gálatas 5, 22, o apóstolo Paulo expressa aquilo que nós aprendemos como fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É a evidência, é o resultado de alguém que tem o Espírito Santo na sua vida. Muita gente acha que alguém tem o Espírito Santo pelo volume da oração dela no culto, não é assim? Tem gente que ora mais alto, fala, essa pessoa está cheia do Espírito, hein? Tem uns que bate até o pé, não é? Fulano é espiritual. Ou ela fala em mistérios, ou ela faz isso, ou ela faz aquilo, ou ela canta bem, ou ela prega bem, ou ela é cheia dos dons. Mas Paulo diz que o fruto do Espírito é amor. É a primeira coisa que ele fala. O resultado, a evidência maior de alguém que tem o Espírito Santo na sua vida, não é o volume da sua oração, não é a utilização dos seus dons, e tudo isso é bom, e tudo isso deve ser feito, mas é o amor. Tanto é que em 1 Coríntios, quando Paulo está falando sobre os dons espirituais, o falar em línguas, o dom de profecia, o dom de interpretação de línguas, ele diz o seguinte, eu vou passar a vos ensinar agora um caminho sobremodo excelente. Ele diz, este é o maior de todos os dons, é o amor. É você ser capaz de amar ao próximo. Gente, orar alto é fácil, amar que é difícil. Ou gente, sapatear é simples. Amar é que é difícil, respeitar as diferenças é que é difícil. Você pregar é simples, amar é que é complicado. Mas essa é a evidência de alguém que anda com o Espírito Santo. Colossenses 2:2 diz, estejam unidos em amor. 1 Tessalonicenses 3:12, o Senhor vos faça crescer e aumentar em amor, no amor uns com os outros. 1 Tessalonicenses 4:9, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva. Olha o que Paulo está dizendo, gente, eu não vou continuar batendo nessa mesma tecla, falando, não tem nem necessidade de eu falar. Sabe por quê? Porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar uns aos outros. E Romanos 13:8 finalmente diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o teu próximo tem cumprido a lei. Quem ama o teu próximo tem cumprido a lei. Não é quem guarda o sábado, não é quem usa uma roupa X ou Y, não é quem não corta o cabelo, não é quem dá grandes quantidades de oferta para instituições, não. Quem cumpre a lei é quem ama o seu próximo. Quem ama o seu próximo. Quando você vai ver Jesus, em Mateus capítulo 25, dizendo o seguinte, olha, eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estive nu e vocês me vestiram, eu fui forasteiro e vocês me receberam, eu estive preso e vocês me visitaram. Diz que as pessoas vão perguntar, mas quando que isso aconteceu? Ele diz, todas as vezes que vocês fizerem alguma coisa para alguém, vocês estavam fazendo para mim. Não é assim com a gente? Quando alguém presenteia um filho seu, ele deu um presente para quem, gente? Para você. Quando você abençoa um filho de Deus, quando você ama um filho de Deus, você está amando o próprio Deus. Você está fazendo algo para Deus.
Mas não se engane, amor não tem a ver com gostar. Às vezes a gente acha, muita gente tem dificuldade disso, porque acha que amar é o quê? Ai, nossa. Não é assim que a gente faz ou não? Coraçãozinho, eu coração, meu cachorro, eu coração, você, meu amor, eu coração, eu já vi até eu coração New York. Eu nunca vi eu coração Iracemápolis, Santa Bárbara do Oeste, eu coração Piracicaba, eu não vejo, mas New York eu vejo. Não está falando de gostar. Amor é atitude, não é sentimento. Amor é ação. Em outras palavras, é tratar o outro como gostaria de ser tratado. Eu me lembro uma vez, vou te dar um exemplo, eu estava na Rua 14, ali em Rio Claro. Quem é de Rio Claro sabe do que eu estou falando. Passando o enxuto, tem uma subida, e meu carro acabou a gasolina. Na subida. Tanto lugar para acabar, na subida. Na hora que acabou, começou a chover. E era horário de rush. Rush em Rio Claro, uma marginal ali, praticamente uma marginal Pinheiros. Tanto trânsito. Mas eu me lembro que o povo começou a buzinar e tal. Chegou um cara, parou o carro, um Santana 85, xingando todo mundo. Não posso falar aqui o que ele falou. Para ajudar, ninguém ajuda. Ele pegou, me ajudou a empurrar a Dani no carro, Fernanda, Felipe pequeno. Botamos o carro na calçada, ele me colocou dentro do carro dele, me levou no posto de gasolina, eu não sei quem é o cara, não faço ideia até hoje, não sei o nome, não sei nada. Ele queria até pagar a gasolina para mim, R$2 para encher o galão. Eu falei, tio, estou ruim, mas também não é tanto assim, não. Né? Eu estava indo só no cheiro, né? Só orando, né? Orando, o negócio já estava aceso, mas falando, não, Deus é o Deus da provisão, o Senhor multiplica, o Deus que multiplicou pães e peixes, vai multiplicar esse combustível. Não faz isso não, que não dá certo, viu? Pelo menos comigo não deu. Mas eu me lembro uma coisa curiosa, que depois de algumas semanas, eu parava, quando eu via alguém empurrando o carro, gente, eu podia estar onde eu estivesse, eu ia lá empurrar também. Sabe por quê? Porque eu lembrava do que tinha acontecido comigo. E eu dizia, podia ser eu lá. Podia ser eu lá. Amor é isso, é você se colocar no lugar do outro. Eu não morro de amores pelas pessoas que eu empurrei o carro. Tá louco? Não sonho com elas. Não quero ir para o shopping, tomar café, nem almoçar, passar uma tarde, nem tirar férias, ir para a praia com elas. Mas o amor não é isso, não é você gostar, mas é você se colocar no lugar da pessoa, se compadecer. Não é isso que a parábola do samaritano nos ensina? É você olhar para alguém e dizer, poderia ser eu no lugar dessa pessoa. O que é que eu esperaria do outro? Deixa eu abrir um parênteses e dizer algo a você. Tem muita gente que vive com um discurso de que ama, mas ama as crianças da África, ama as crianças da Índia, mas são as mesmas pessoas que se irritam quando tem uma criança na mesa do lado do restaurante chorando. Ama a criança da África por um motivo muito simples. Elas estão na África. Porque amar quem está longe é a coisa mais fácil do mundo. O difícil é amar quem está perto. Eu conheço gente que diz ter chamado missionário. Eu tenho um chamado para o Nepal. Eu tenho um chamado para o mundo muçulmano. Mas não atravessa a rua para falar de Jesus para o vizinho. Tem gente que diz amar os islâmicos, os chineses que estão indo para o inferno, mas não conversa com a mãe em casa. Está brigado com o cunhado. Não vai na casa da sogra. Não conversa com o irmão. Não olha na cara do sócio. Mas que amor é esse? Jesus diz, ame o teu próximo, quem está perto de você. Eu não posso fazer nada por quem está do outro lado do oceano,
Mas eu posso fazer alguma coisa por você que está perto de mim. Mas eu posso fazer alguma coisa por você que está ao meu lado. Você pode fazer alguma coisa para o seu marido. Você pode fazer alguma coisa por sua esposa. Você pode fazer algo por seus filhos, por seu vizinho. Ame o teu próximo. Esse é o segundo desafio para nós hoje à noite. O terceiro e último está implícito nesse segundo. Jesus diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. O que o texto nos ensina? A amar a Deus, a amar o próximo, mas a amar a si mesmo. Diga aí para o seu vizinho aí, você precisa se amar, você precisa se amar. Uma música antiga que diz: eu me amo, não posso mais viver sem mim. Você precisa cantar essa música para você. Sabe por quê? Porque quem não se ama é incapaz de amar o outro. Quem não tem amor pessoal é incapaz de amar o próximo. Uma das marcas que Satanás deixa na vida de uma pessoa é a de roubar dela o amor pessoal. É a de arrancar da pessoa o amor por ela mesma. Então você vê uma pessoa, por exemplo, mergulhada num vício. O que é isso? Perdeu o amor pessoal. Não se respeita mais. Não gosta de si. Você vê alguém, por exemplo, num relacionamento nocivo. Ela tem um namoro que faz mal para ela, que só prejudica, mas ela diz: não, mas eu amo ele. Você está sendo destruído, você está sendo destruída, mas fica junto com a pessoa. Isso não é amor, isso é tara, isso é obsessão, isso é doença emocional, isso é medo de ficar sozinho, medo de ser rejeitado, medo de ficar para a tia, para o tio. É outra coisa. É impossível você amar alguém se você não se ama. Jesus uma vez se encontrou com um camarada endemoniado. Você vai ver isso em Mateus, você vai ver isso em Marcos e vai ver em Lucas, o endemoniado gadareno. E uma das marcas do endemoniado gadareno é a perda de amor pessoal. Você vai ver que ele anda pelado para a rua, gritando, ele vive num cemitério, mas a Bíblia traz a seguinte expressão, que ele se feria com pedras. Ele não machucava ninguém, não. Ele se machucava. Você conhece aquela pessoa que diz, as pessoas dizem o seguinte: não, fulano é bom, ele só faz mal para ele mesmo. Isso não é bondade, sabe por quê? Porque você é importante para Deus também. Não, eu só me prejudico. E quem diz que você não é importante? Acaso não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Você precisa se cuidar, gostar de você, ser apaixonado por você. Se você não gostar, há pessoas que não gostam de si, gente. Tem gente que não consegue olhar no espelho. Tem gente que não está sempre se criticando. Ah, mas eu também sou. Ah, mas eu também. Ah, de novo, eu não sei o quê. E vive uma vida de culpa, e vive uma vida de autopunição. Está se auto-sabotando o tempo inteiro. A pessoa tem uma oportunidade de promoção, de crescer. As coisas começam a dar certo para ela. Daqui a pouco vai ela lá e destrói tudo. Porque ela diz: não, eu não mereço. Não, imagina, eu não sou digno. Não, quem sou eu? Não, que isso? Imagina. Não, você precisa se amar. Você é importante para Deus. Você tem que cuidar bem de você. Você precisa pentear esse cabelo. Você que tem, por favor, faça isso. Meu Deus do céu. Tem gente que vive com o cabelo tudo desgrenhado. Você precisa cuidar da sua roupa, andar direitinho. Bonitinho, não estou falando que precisa andar de Dolce & Gabbana, Calvin Klein, não estou falando isso não. Se tiver, amém também. Mas se vai usar Demanos, usa direitinho. Torra direitinho. Bonito, ofertas Pelicano, lembra dessa não? Né? Na 15 que é governador, não tinha? Bonitinho, precisa cuidar de você. Passar desodorante. Cuidar dos seus dentes, arrumar seus dentes. Arrumar você. Você é templo do Espírito Santo, você tem que se amar. Você tem que gostar de você. Você é seu maior aliado.
Sabia disso ou não? Se todos um dia te deixarem, você vai ficar do seu lado. Você tem que ficar. Ainda que você não se aguente. Quem já viveu um momento da vida assim, fala, cara, hoje eu não estou nem aguentando mais nem eu mesmo. Mas não dá para você fugir do ser, né? Não dá, então você deita, está lá você junto com você. Você vai para a igreja, está você junto. Vai no trabalho, você está junto sempre com você. Então, por favor, hoje você precisa fazer as pazes com você. As pazes com você. Parar de... Você tem que se tratar bem. Tem gente, por exemplo, que vive num regime doido. Gente, tudo respeito. Você gosta de chocolate? Coma. Coma, vai morrer não. Eu não estou falando para comer a caixa inteira. Coma. Você gosta, faz bem para você. Você se sente bem com isso? Por exemplo, eu gosto muito de tomar café. Café é bom. Não é esse café aguado, coisa ruim, não. Café é bom. Tem um lugar aqui perto, aqui da igreja, que eu vou lá todo dia tomar café. Todo dia. Eu tenho máquina aqui, mas eu saio daqui e vou lá. Me faz bem. E lá custa R$4. Tem uns homens aí da igreja que esses dias estavam fazendo conta de quanto é o gasto de café. Em vez de cuidar da própria vida, entendeu? Do umbigo. Não, fica querendo saber quanto é que eu gasto, que eu poderia comprar isso, aquilo. Vai dormir, vai dormir. Eu estou falando hoje aqui, ó. Recebe aí essa palavra aí. Cara, me faz bem. Será que eu não posso gastar R$4 para tomar um café ou não? E esses dias eu fui, tinha um lá diferente, eu falei, eu quero, mais caro, não tem, vou tomar. Vou tomar. Ué, não estou assaltando alguém? Só estou querendo tomar um café, me faz bem, ir lá, tomar um café gostoso, te faz bem jantar fora, vai jantar fora. Pergunta aí para o seu vizinho aí, onde hoje? Me leva junto com você, fala aí. Já que você não pode ficar longe de você, me leva junto com você. Agora Deus vai falar aqui, hein, com algumas irmãs. Você gosta de sapato, irmã? Compra. Deus está falando ou não? Os homens vão me matar hoje. Gosta de maquiagem, de perfume? Compra. Vestido? Compra. Eu não estou falando de gente doente não, viu? Porque tem gente que é doente, né? Entende o que eu estou dizendo ou não? Está lá guarda-roupa cheio de roupa com etiqueta, nem usou. Já quer, está pensando na pró. Não é compra para você achar que você é um ser humano, não é isso não. Te faz bem colocar uma roupa boa, vai lá, meu amigo. Bota lá, te faz bem gastar um dinheiro com um restaurante. Ai, tem gente que fala, imagina que eu vou gastar R$100 num jantar. Tem pessoas morrendo de fome. Ué, e eu não comer, a pessoa vai ser alimentada. É um discurso politicamente correto, mas fútil. A África não vai receber alimento se você deixar de ir comer uma pizza depois do culto. Não vai resolver nada. Cuide bem de você. Porque se você estiver bem, você consegue ajudar alguém. Você estiver bem, você consegue cuidar do outro. Isso não é egoísmo, não. Isso não é, ai meu Deus, misericórdia. Não. Você vive presenteando os outros. Chegou a hora de você dar um presente para você. Dá um presente para você. O que é que você gosta? Vai lá, compra. Estou falando para endividar, não, gente. Estourar seu cartão e depois ficar aí com o nome sujo aí, os outros ligando para você, não. Eu estou falando de, sabe, investir em você. Tem muita gente que tem aquela mentalidade antiga de que Deus quer o meu sofrimento. Você lembra dos monges que sai sangue, ajoelha no milho e tal. Eu estudei no Dom Bosco muitos anos.
E uma das coisas que eles falavam é o seguinte: se não obedecer, o padre vai botar você para rezar no milho. Eu falava que o sangue de Jesus tem poder, misericórdia, meu joelhinho aqui, eu preciso cuidar dele. Vai botar você lá para joelhar no milho. E às vezes a gente acha que Deus quer nos ver mal. Deus quer te ver bem. Não é isso que você deseja para o seu filho? Que seu filho se dê bem, que seu filho tenha saúde, que ele seja próspero. Eu não sei você, mas eu imagino os meus filhos. Eu, quando penso nos meus filhos no futuro, eu penso neles assim, no aeroporto, pegando, indo para não sei aonde. Ou você quer que eu pense o quê? Rodoviária, Ana Armando Salles aqui, ó, dando sinal. Misericórdia, gente. Não é assim. A gente não quer o melhor para os nossos filhos, a gente não quer que eles possam ir aonde a gente nem foi. Jesus disse isso para os discípulos: olha, vocês vão fazer as obras que eu fiz, e tem uma coisa, vocês vão fazer coisas até maiores do que eu fiz. O que eu quero que você entenda é que Deus quer te ver bem, e você precisa também querer se ver bem. Talvez hoje você precisa sair daqui se perdoando. Talvez você cometeu erros, fez o que não deveria. Faça as pazes com você. Reconcilie-se. Ame a si mesmo. Eu termino citando o que Jesus disse em Mateus 24, 12. Jesus diz que uma das evidências do final dos tempos era a multiplicação da iniquidade. As pessoas iam pecar desenfreadamente. E você sabe do que eu estou falando. Nós vivemos dias assim, onde o errado virou certo, o certo virou errado, uma inversão de valores tremendas. E Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Uma das marcas dos fins dos tempos é esse, é a apatia. Apatia é falta de paixão, é a falta de amor, de envolvimento. As pessoas andam, não olham nem na cara uma da outra, são incapazes de ajudar, de estender a mão, às vezes até mesmo de cumprimentar. O que é isso? É a multiplicação da iniquidade. Mas a marca de uma igreja vitoriosa, vibrante, é o amor. Que hoje à noite a gente receba o batismo de amor, em nome de Jesus. Não adianta a gente ganhar essa cidade, ser firme doutrinariamente, fazer um bocado de coisa, se não tiver amor. Se não tiver amor, não vale de nada. Que nós voltemos, em nome de Jesus, ao primeiro amor. Ame a Deus, ame ao próximo, ame a si mesmo. Vamos repetir isso juntos? Diga: ame a Deus, ame ao próximo, ame a si mesmo. Fica de pé para a gente orar, por favor.